Bom, estou recebendo aqui o Coronel Nivaldo, que é presidente do Comitê de Crise Hídrica, o Coronel Nivaldo, que é do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil, e o senhor Cauê Moura, que é gerente regional do Sensipan. Muito boa tarde, Coronel, seja bem-vindo, é uma satisfação recebê-lo aqui. Boa tarde, Adilson, boa tarde a todo que nos está nos assistindo agora, e é uma satisfação muito grande estar aqui esclarecendo para a população sobre a crise hídrica, que é esse fenômeno do El Niño, né, que está no seu segundo ano desse ciclo, que tem o El Niño. Ele tem um ciclo de 3 anos e neste segundo ano, agora para 2025, 2024, a temperatura ela é muito alta. Por isso que a água vai se evaporar muito e vamos estar conversando aqui no decorrer da entrevista. A gente não... Quer dizer, a gente já tinha uma previsibilidade, mas talvez não imaginássemos que seria tão célere assim esse processo, né? O gerente regional do Sensipan, Cauê Moura, também está conosco, é uma satisfação recebê-lo. Tinha a previsibilidade, mas está assustando a celeridade com que isso vem acontecendo, né? De fato. Boa tarde, Adilson, boa tarde a todos os telespectadores. O Sensipan alertou sobre essa situação de hoje já no ano passado, né? O El Niño perdurou principalmente durante o nosso período de chuvas. Como ele foi muito intenso, resultou, no final das contas, de 30% a 50% menos chuva do que deveria ter tido na época. Então, a gente sabia que esse período de seca, nós já estaríamos com os rios abaixo do esperado, né, para conseguir enfrentar esse período de seca. Junto disso, a gente tem uma informação atualizada que é de... O fenômeno El Niño, de fato, nesse momento, ele está em neutralidade. Não temos um aquecimento do Pacífico, que é o El Niño, mas nós temos agora um aquecimento do Atlântico Norte, que contribui também para essa questão da seca na Amazônia. Os reflexos diretos para a nossa região, lamentavelmente. Sim, lamentavelmente. A gente cita muito aqui esses dois grandes rios, que é o Madeira e o Machado, mas a gente tem reflexo em todos os nossos mananciais. Sem dúvida, sem dúvida. Não só o Sensipan, como outras instituições, pelo menos a nível federal, vêm realizando essas salas, monitorando a situação na Amazônia Legal, na região norte como um todo. A própria Agência Nacional de Águas tem uma sala de crise que se reúne quinzenalmente e tem debatido sobre todas as bacias da região amazônica, não só a do Madeira. Mas, de fato, a bacia do Madeira causa um pouco mais assusta um pouco a velocidade, de fato, com a qual o rio está perdendo a sua cota. Coronel, é exagero a gente falar sobre essa questão que o homem tem provocado já ao longo da sua história, a agressividade que a gente tem tratado a natureza, porque os reflexos, tudo bem que já há um estudo que aponta esse fenômeno El Niño. Há um tempo atrás falava do Laninha, né, que seria muita água. Agora já é o El Niño que vai acabar com a água, um negócio tanto delicado. E o ser humano tem muito a ver com essa reação da natureza, né? Adilson, assim, nesse momento, o que nós temos que fazer, nós orientamos, é não apontar o dedo, né, assim, para determinados setores. E sim nós, todos os seres humanos aqui, nos mobilizarmos, somarmos os esforços para tentar reverter essa situação. Como o Caí falou aqui agora, a Agência Nacional de Água, que é uma instituição federal que trabalha com a meteorologia, ela já lançou um estudo que nos próximos 16 anos, até 2040, as águas de várias regiões do nosso país, mas até aqui a região norte. As águas na região norte irão diminuir em 40% nesses próximos 16 anos. Então, isso é algo preocupante. Diante disso, o governador do estado, o governador Coronel Marcos Rocha, em novembro, criou o Comitê de Crise Hídrica, onde estamos como coordenador, e ali realizamos o nosso planejamento de contingência, que são ações a curto, médio e longo prazo. Fazem parte desse comitê 23 secretarias, o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, CESAL, SEDAM e demais, CEOSP e outras secretarias, que nesse planejamento de curto prazo, até 3 meses, depois 6 meses, 9 meses, 12 meses, são ações que, para poder minimizar esse impacto e sofrimento para a população. Mas, de verdade, nós precisamos contar muito, nesse momento, com a ajuda da população. Temos que somarmos esforços. Pedir para aproveitar, agradecer a vocês que estão do meio de comunicação, que está concedendo esse espaço para nós. Pedir para a população que comecem a economizar água, porque nessas ações... Que era para ser um hábito, né? Agora é uma necessidade extrema. É uma necessidade extrema. Então, nós estamos acompanhando as instituições como o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, que eles emitem boletins a cada 7, 15 e 30 dias falando desse fenômeno do El Niño, que agora também é algo preocupante, que as águas do Atlântico Norte e Atlântico Sul também estão esquentando. Então, isso é preocupante. E a própria NASA agora já lançou um estudo
que nos próximos 50 anos a região amazônica vai ficar inabitável. Então, isso é preocupante. O governo do estado, o governo federal, os municipais estão se preparando. Por exemplo, Defesa Civil Estadual. Nós preparamos os 52 municípios, formamos 160 funcionários dos 52 municípios do estado de Rondônia. Eles estão prontos a criarem a sua defesa civil, a fazer o seu plano de contingência. Mas isso não é uma exigência do governo do estado, sim do governo federal, que é baseado na Lei 12.608, que para os municípios receberem recurso para aquisição de cesta básica, água mineral, aquisição de combustível, aluguéis de caminhões-pipa, precisa o município ter uma defesa civil atuante e com seu plano de contingência. Então, hoje, os 52 municípios estão preparados para esse enfrentamento. E, mais uma vez, contamos muito com a ajuda da população nessa parte da economia. Coronel, pode parecer besteira o que eu vou dizer aqui, mas tem muita gente acompanhando agora, falando assim, o papo desses caras é economizar água na nossa região amazônica, a gente tem tão abundantemente. Eu vejo isso muito na televisão. São Paulo, há um tempo atrás, quem não lembra recentemente do desabastecimento que o sul e o sudeste do Brasil tiveram, se não estou enganado, acho que é a Cantareira, sei lá, um dos grandes reservatórios que eles têm, seco, poços artesianos com mais de 300 metros de profundidade não dando água, né? Coisa que se falava que tinha somente no Nordeste brasileiro. E aí as pessoas achavam que isso não poderia chegar aqui na nossa região amazônica. E hoje é uma realidade. O ano passado a gente falou de crise hídrica, como não foi tão intensa, muita gente desconsiderou. Não vou ser demagogo, a gente também do meio de comunicação ficava um pouco meio sem entender, mas nós temos tanta água, como é que pode faltar água? É uma realidade, o Rio Madeiro nunca teve um índice tão baixo como a gente vem registrando agora nesse momento. Eu queria a opinião de ambos e até saber se isso já é uma discussão, pode se tornar uma realidade. Tratamento de água salgada para o Brasil, porque os outros países mundo afora já dependem, evidentemente, dessa dessalinização da água. E isso começa a preocupar o Brasil também, o coronel? E a pergunta se estende ao senhor também. É uma possibilidade, Adilson. Essa possibilidade ele existe. Para nós termos essa prova, se as instituições que trabalham com a meteorologia, se os estudos estão falando a verdade ou não, basta nós olharmos para os principais rios do estado de Rondônia. Nós temos 9 grandes rios aqui no estado de Rondônia, que é o Rio Madeira, Candeias, Machado, Jamari, Guaporé, Mamoré, Barão do Melgarça, Rio Pimenta e o Roosevelt. São os maiores rios. Não vamos falar aqui de Jaru, porque o ano passado ele entrou em situação crítica. Com aquela proporção, ele ficou na situação crítica, o Rio Jaru. E esses 9 rios, este ano, no nosso período de inverno, as chuvas, por conta do fenômeno El Niño, que é essa frente quente que pairou na região norte, a precipitação pluviométrica ela ficou muito aquém, muito abaixo da média. Então, o lençol freático, as bacias estão comprometidas. Nenhum desses rios, as águas transbordaram, saíram da calha. Então, isso comprova que os estudiosos estão relatando sobre as previsões... E quando atingiram o nível esperado, muito rapidamente já começou a baixar, né? Exatamente, porque aqui do Rio Madeira, o aumento da temperatura também vai aumentar a evaporação. Então, muitas represas, muitos mananciais, este ano devem secar. Exemplo do estado do Amazonas, que em 2023, rios com 60, 80, 100 metros de largura, com a margem totalmente florestada, secaram. Que lá no Amazonas, a ligação, né, entre os municípios é a via fluvial. Aqui no estado de Rondônia temos o Baixo Madeira, mas são distritos. É um número populacional bem menor em relação ao estado do Amazonas. E os nossos distritos aqui do Baixo Madeira ainda temos uma parte que tem estradas, então mas afeta diretamente, porque um grande índice de commodities que a gente trafega justamente faz através da navegação do Rio Madeira, que já está comprometida já, coronel, essa navegação? No momento ainda não, mas... A Marinha do Brasil recentemente já emitiu uma recomendação com a solicitação, entre aspas, de interrupção dessa navegação. Esse é um outro fator que também já vem chamando a atenção, né? Isso nos preocupa muito porque a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, ela já decretou situação de emergência. Aqui no estado de Rondônia, o nosso período de verão, ele vai de início aí de junho até meados de outubro, que é aproximadamente 4 meses e meio de verão. E ela decretou situação de emergência de abril a novembro. Então, serão aí praticamente 8 meses de estiagem.
Então, e nós estamos em julho. Então, de julho para novembro, aí nós temos aí quase 5 meses. Então, isso nos preocupa muito e aproveitar o espaço para pedir ajuda aqui da população para esse enfrentamento da crise hídrica. Nós, governo do estado, estamos tomando as providências nesses mananciais, monitorando, fazendo a limpeza desses pontos onde é realizada a captação de água, verificando a SEDAM, junto com a CAERD, a possibilidade de contenções nesses mananciais. Me permita até, eu entrevistei recentemente um representante da CAERD que falava de uma das grandes medidas que eu acho que talvez seja, entre aspas, o salvador da pátria, mas não à altura do que é necessário sobre a captação dentro do período represado da usina. E parece que essa obra já está em andamento, algo assim. Mas mesmo assim, ainda não vai ser o necessário para suprir essa falta que a gente já está sentindo, né, Coronel? Isso é preocupante. É preocupante. Muito complicado. Essa questão, vai faltar mesmo água doce? Como é que vocês estão prevendo? E eu vou um pouco mais adiante. Nem uma gotinha d'água até novembro? Outubro, novembro? Bom, a meteorologia trabalha com previsão e essa previsão não é uma certeza, né? Mas o que a gente geralmente, lamentavelmente, tem acertado bastante. Temos acertado bastante. Porque os resultados são negativos, infelizmente. Por isso que eu digo lamentavelmente. Na verdade, instituições a nível mundial já têm alertado, né? Então, assim, o último relatório do IPCC, né, que é uma congregação de estudos que a ONU faz sobre mudança climática, já aponta, e já usando a palavra de que, sim, a ação humana é que determinou o estágio que a gente está hoje em relação a mudanças climáticas. Então, só para aproveitar também do espaço para dizer que, e respondendo à pergunta, sim, essa escassez de água na região norte, que antes era impensado, hoje é uma realidade posta. Esses eventos de seca extrema e de inundação são e serão cada vez mais frequentes e são e serão cada vez mais intensos. Isso é um debate que, ao meu ver, uma opinião pessoal, é que precisa levar isso para o debate a nível nacional, não só também, mas nos estados, para que isso conste no planejamento e no orçamento. Se todo ano a gente sabe que a gente vai enfrentar uma crise, seja ela por escassez de água ou por excesso, a gente precisa ter recurso alocado. Uma coisa é a gente ter a capacidade de dar a resposta na hora que a crise surge. Então, levar água por caminhão-pipa, abastecer com cestas e etc. Mas é tão previsível, hoje a ciência já dá com tanta certeza esse cenário crítico, que é importante que a gente coloque isso dentro do orçamento, como uma coisa que todo ano vai precisar acontecer. E tem aquele bonitão que fala assim, eu compro água, tenho caminhão-pipa, mas a água do caminhão-pipa ela não sai do nada, não, tem que estar em algum lugar essa água. E a gente está falando de escassez de água de forma generalizada. A situação é muito complicada, caótica. Coronel, seria assim, muito utópico trabalhar uma forma emergencial de conscientização dentro da sala de aula, porque as crianças têm um poder de persuasão gigantesco com os pais e elas absorvem muito melhor a informação. As campanhas de trânsito, por exemplo, têm tido mais efetividade quando passa a conscientização para que as crianças cobrem dos pais. Seria utópico a gente dizer que, nesse momento, um chamamento emergencial e um aculturamento dentro da sala de aula, mas é agora mesmo, trazendo isso para que elas cheguem em casa e também contribuem com essa conscientização, não pode ajudar, não? Com certeza, Dilson. Inclusive, a SEDUC, que faz parte do Comitê de Crise Hídrica, eles já têm um planejamento deles também a curto, médio e longo prazo, que é a orientação, conscientização junto aos alunos, verificando também a possibilidade de perfurações de poços. Não que o poço seja a solução, mas é uma ação, né, uma medida para minimizar o impacto. E a SEDUC também está trabalhando, o que ocorreu na Covid, se porventura realmente os mananciais secarem, os poços secarem, como aconteceu já em municípios aqui do estado de Rondônia. Ouro Preto temos lá poços que foram perfurados com aproximadamente 200 metros de profundidade e secaram. Espigão do Oeste... com grande dificuldade, porque é muito rochoso, né? Tem muita pedra. E chegar a 200 metros ainda não conseguiam... E Espigão do Oeste, poços com aproximadamente 240 metros de profundidade secaram. Então, a SEDUC já está trabalhando no seu plano de ação junto aos alunos, assim como a CESAL fazendo o seu planejamento, né, para se faltar energia, que pode ocorrer isso aí nas hidrelétricas, estão providenciando seus geradores de energia para que, nessa situação de emergência, não deixe de dar assistência à comunidade. E a Sejus também tomando as suas providências para que não falte a água, né, os providenciando postos e assim também como energia nos presídios. Acho que a visão do momento é que a responsabilidade é de todos. Se a gente não tiver essa sensibilidade, a gente não vai conseguir vencer essa grande adversidade. Quero agradecer aqui a vinda do CAE,
Moura, gerente regional do Sensipam. Muito obrigado pela vinda, boa tarde. Muito obrigado, eu agradeço o espaço. Perfeito. Agradecer aqui a vinda do Coronel Univaldo, presidente do Comitê da Crise Hídrica, representando a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. Só fazer um parênteses rapidamente. Hoje, inclusive, o Corpo de Bombeiros acaba de receber alguns veículos para ajudar nas atividades do dia a dia da instituição, né? Justamente, recebemos hoje mais 17 viaturas que vão ser utilizadas na parte de prevenção, que agora nessa época, nesse período, tem muitas exposições, muitos shows, então nós vamos estar pegando essas viaturas para fazer a parte de vistoria. Aproveitando aqui o espaço, agradecendo vocês, pedir para a população também que evitem queimadas. Nesse período é muito intenso e é um prejuízo muito grande, né, para a natureza, queimando no perímetro urbano, lixo, que evitem terrenos baldios na área rural, porque isso acaba queimando aquela vegetação que está próximo do manancial, próximo de nascentes, e a luz solar vai passar a bater mais no solo. E aqui na nossa região, nós temos uma peculiaridade, que o nosso subsolo é muito argiloso. Então aqui já é bem antropizado e também a compactação a luz direto no solo, como ele é argiloso, acaba secando, e com isso depois a chuva vem, bate na terra, né, e não penetra, porque ela fica bem enrijecida e acaba escorrendo e não penetrando e comprometendo o lençol freático e as bacias. Então, pedir à população que contamos muito com ajuda, porque esse momento é bem delicado. A escassez hídrica, ela é uma realidade aqui no nosso estado de Rondônia, na região norte do nosso país e no nosso planeta. Perfeito. O assunto é na tela da Band, destacando a crise hídrica.